Muito bem, pessoal, questão 115 do Enem 2021. Essa questão aqui, do meu ponto de vista, ela é bastante importante, porque ela vai te exigir uma leitura de gráfico com bastante atenção, mas também te exigir uma leitura do texto muito atenta, tá? Então você vai perceber aqui que você já provavelmente já ouviu falar essa questão das cores que refletem, que são absorvidas, porque que a gente vê as cores, tudo bem. Só que no contexto específico aqui do exercício, ele te faz uma pergunta que te exige uma leitura atenta do texto. E mais, o Enem ele gosta de fazer isso também. Atenção com isso, ó. Ele te ensina uma coisa aqui no meio. Não necessariamente o professor de física do seu curso falou a respeito de cores complementares. Ele pode ter falado do espectro de cores, da absorção de cores, reflexão de cores, mas não exatamente o que são cores complementares, tá? Mas o exercício te ensina isso de maneira indireta, é verdade, mas ele te explica o que é isso, tá? Então a gente precisa pegar essas informações aí no enunciado. Então vamos lá, olha. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde, para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas das folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarela alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. Vamos dar uma marcada nisso aqui, olha. A clorofila tom verde, cadê, ó? A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila, tá? Agora, quando a gente tá falando aqui, ó, de caroteno, a coloração é amarelo alaranjado. E quando a gente está falando da antocianina, a cor é de tons de vermelho, tá? Tons avermelhados. Então, ó, conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Então ele explicou aqui como que vai acontecer a absorção e reflexão da luz nas folhas que tem clorofila. Quando você olha no gráfico, você tem aqui, ó, a clorofila, tá? Que está absorvendo na região do azul. Então esse pontinho aqui, ó, na verdade é a região do azul. Como é que a gente sabe isso? Porque é a região de menor comprimento de onda. Então, os menores comprimentos de onda têm maior frequência, região do azul, que é a cor mais energética, tá? E absorve também o vermelho, tá? Então, essa aqui é a região do vermelho. Vermelho, tá? Região do vermelho porque tem maior comprimento de onda, menor frequência, é a cor menos energética. Ok. O que que fica sobrando então, né? O que que não é absorvido, o que não é absorvido é refletido e está nessa região aqui, na região do verde, tá? Então, principalmente a gente vai enxergar as cores no verde. Ok? Então, o texto explicou isso, dá pra gente entender, não tem grandes dificuldades, né? Então, vamos lá, ó. A outra parte aqui, ele vai dizer o seguinte: já as antocianinas, então as antocianinas, só escolher o layer certo aqui, ó, antocianinas, absorvem a luz desde o azul até o verde. Então, essas antocianinas, elas absorvem desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho alaranjado. Gente, ó, aqui o gráfico está mostrando, né, a antocianina absorvendo aqui, ó, desde o azul até o verde. Então, essa curva aqui é da antocianina. E quando a gente vem no gráfico, a gente tem aqui, ó, a absorção que vai do azul até o verde tá nessa região. E o que que a gente vê? A gente vê os tons avermelhados, né? Vermelho alaranjados, que vai dessa região aqui, ó.
Então, essa que é a sacada daquilo que o Enem está te ensinando. Ele está te explicando o seguinte, olha, nesse círculo aqui, nesse disco de cores, as cores complementares ficam em regiões opostas dos discos. Então, se eu pego a região que vai do azul até o verde e o objeto lá, o pigmento, absorve essas cores, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar as cores complementares, que vão do vermelho até o laranja. Tá vendo como elas estão numa região oposta? Então, se eu pegar aqui, olha, uma região que vai, por exemplo, do azul até o violeta. Então eu vou conseguir observar do laranja até o amarelo, amarelo principalmente, tá? Então vamos lá, ó. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos continuar lendo e ver o enunciado, ó. Em qual faixa de do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então veja, ele explicou como que a clorofila funciona, né? Como que a absorção de luz pela clorofila funciona. Ele explicou como que a absorção da antocianina funciona. E ele te mostrou no gráfico. Só que ele usou a antocianina para te explicar o que são cores complementares. E te perguntou a respeito dos carotenos. Se você leu com atenção o texto, se marcou direitinho, você vai lembrar que lá atrás ele está falando dos carotenos, aqui ó, que tem um pigmento amarelado, amarelo alaranjado. Ele está falando, olha, se os carotenos têm um pigmento da cor amarelo alaranjado, o que é absorvido é a cor complementar, que está no lado oposto desse disco de cores aí que a gente viu no exercício, tá? Então, ó, amarelo alaranjado, deixa eu marcar aqui, ó. Vem do laranja até o amarelo. Qual que é a região que vai ficar oposta aqui? Bom, a região oposta tá para cá, ó. Violeta azulado, tá? Se a gente pode chamar assim. Então, se o caroteno emite, reflete luz amarelo alaranjado, ele absorve certamente na região do violeta azulado, tá? Porque ele vai absorver as cores complementares. E aí a pergunta é, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente, que é essa região oposta aí da cor que a gente observa neles, né? Então, ó, entre violeta e azul, foi o que a gente viu, né? Então, ó, se a cor que a gente observa nos carotenos é amarelo alaranjado, eles absorvem na região complementar, na região oposta, violeta azulado ou entre o violeta e o azul. A resposta aqui é a alternativa A.